Bem-vindos à nossa KI Talk 6. Hoje temos connosco o Cristiano Marques, que é Head of Delivery Management na Glint. Já esteve durante 8 anos em funções no âmbito da gestão de projetos na SPMS e também, muito importante, é formado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico e tem trabalhado muito aqui com a Quase Infalível nos últimos anos na gestão de processos, em particular aqui com o CMMI, não é? Portanto, é uma gestão de processos assim mesmo, é uma escola, não é? Por assim dizer. E por isso, em primeiro lugar, obrigada, Cristiano, por teres aceito aqui o convite para falarmos um bocadinho sobre o tema que vou apresentar agora, que é a questão, a importância dos processos de trabalho para as equipas trabalharem em grandes instituições. Porque, pelos nomes que eu disse, não é? O Cristiano tem passado por grandes instituições e nós, na Quase Infalível, não só trabalhamos em consultoria de processo, como também o Cristiano sabe, nós acreditamos mesmo que ter os processos bem definidos ajuda a equipa a trabalhar melhor e a criar mais valor. Mas para não sermos só nós a dizer, gostávamos e pronto, e não é pressão nenhuma para dizeres isto, não é? É para ouvir a tua opinião, porque nós também, da nossa experiência, que definir estes processos é por si mesmo um processo, não é? E que muda muito consoante as instituições, sendo aqui a questão da dimensão um dos fatores que, na nossa experiência e na nossa opinião, tem aqui um grande peso. Pronto, e dado aqui o teu percurso profissional por estas empresas de grande dimensão, gostávamos de ouvir aqui também um bocadinho a tua opinião. Temos aqui algumas perguntas, não é? Para conversarmos um bocadinho sobre o papel dos processos nas grandes instituições. Antes de É muito... começarmos, não sei se queres dizer alguma coisa. Sim, claro que sim, Rita. Quero, antes de mais, novamente agradecer o convite à Quase Infalível e a ti, Rita, e à Margarida. Efetivamente, nos últimos anos temos trabalhado muito em conjunto. Tem sido um gosto, tem sido uma aprendizagem, espero eu, de ambos os É lados. mútuo, sim. Portanto, quero novamente agradecer e trabalhar e falarmos um bocadinho daquilo que é uma área do qual eu também gosto bastante, que é a gestão de processos. Eu sou formado e certificado na área de gestão de projetos e sem processos não há gestão de projeto eficiente e, portanto, para mim é sempre um gosto falar sobre estes temas. Muito obrigado. Obrigada a nós. É mútuo. Se não fosse, também não estavas aqui, não era? Pronto, olha, então aqui, a primeira pergunta que te ia fazer é, durante a tua carreira, não é? Já trabalhaste em contextos diferentes, até mesmo dentro da mesma organização, em equipas diferentes, não é? Que isto às vezes também é uma das características das grandes instituições, é que às vezes em sítios diferentes da instituição as coisas são muito diferentes e o grau de definição dos processos pode ter sido maior ou menor. Na tua experiência, de que modo é que ter processos que estão definidos de uma maneira clara, e pode impactar a eficiência das equipas? Rita, eu digo que tenho a sorte porque acho que é mesmo uma sorte de ter trabalhado em realidades, apesar de serem de sempre grandes instituições, mas com diferentes maturidades ao nível daquilo que é a implementação de processos. Portanto, eu já tive em instituições que efetivamente a maturidade daquilo que era a clareza dos processos era bastante baixa ou rudimentar. E também ter tido a oportunidade de estar em organizações em que esses processos são muito mais bem definidos, permitiu-me ter aqui um bocadinho a visão de um bocadinho destes dois mundos. E efetivamente, nós sabemos que quando estamos a implementar, seja produtos, seja soluções, seja gerir projetos, é natural que as características das próprias pessoas impactem diretamente naquilo que é o valor que é entregue. Nós sabemos que ter um excelente gestor de projeto ou um excelente gestor de produto impacta diretamente naquilo que é a entrega daquele serviço ou daquela solução. Mas isso é de mais evidente quando nós estamos a trabalhar numa organização em que não existem processos, ou seja, estamos demasiadamente dependentes das características, ou seja, dos bons profissionais nestas áreas. Sim. E por isso, naquilo que eu noto é que a primeira característica que eu noto que é muito importante para ter os processos muito bem definidos é de alguma forma mitigar esta necessidade, estarmos tão muito ligados somente às características daquilo que é a capacidade daquele profissional. Portanto, eu diria que é assim a primeira que é de caras. É importante termos processos bem definidos para de alguma forma homogeneizar a forma como é feita a gestão de produto, a gestão de projetos. Depois, claro que nós nunca conseguimos melhorar sem medir.
e não se consegue medir sem ter processos. E aí eu diria que isso é altamente diferenciador. Eu hoje em dia tenho um cargo de liderança e necessito de uma forma recorrente estar a monitorizar um conjunto de indicadores, até mesmo para partilhar com a administração da empresa, sem eu ter um processo bem definido que possa medi-lo de uma forma recorrente e que ele seja até visível por toda a organização, para que todos tenham noção do impacto do seu trabalho tem para aqueles indicadores, é muito importante. E, portanto, novamente, é aqui a segunda característica que eu gostava aqui de destacar, ter a capacidade de medir, porque só com medir é que nós depois conseguimos fazer um plano para tornar o processo ainda mais eficiente. Portanto, de alguma forma, homogeneizar, portanto, tornar mais claro o caminho para onde é que temos que ir. O segundo, medir. E o terceiro, que não é menos importante, porque nós estamos num mundo em constante mutação, tem a ver com aquilo que é a rotatividade das empresas. Hoje em dia, nós sabemos, por muitos modelos que nós temos de retenção de pessoas, nós sabemos que as pessoas estão sempre a entrar e a sair. Tem a ver com a dinâmica dos mercados, tem a ver com que hoje em dia o mundo é mais global, nós deixamos de competir com empresas somente nacionais, mas também internacionais, e portanto isso faz com que o mercado seja mais atrativo. Isso é bom, é uma característica boa, porque efetivamente nós temos a oportunidade de ver outros mundos, para além daqueles que há se calhar 10 anos atrás estaríamos confinados, e isto significa que há muita rotatividade. Significa isto também, se nós tivermos processos muito claros e muito bem definidos, o onboarding destas pessoas e estas pessoas tornarem-se autónomas no seu trabalho, essa curva de aprendizagem é muito mais ágil, porque há uma maior clareza de como é que as coisas têm que ser feitas em cada momento. E, portanto, eu gostava de destacar estes 3 pontos, porque acho que são aqui um dos mais importantes em ter processos bem definidos, principalmente em grandes empresas. Certo. Também só deixar aqui claro que nós não pagámos ao Cristiano para ele dizer isto. Mas sim, obviamente, eu concordo com tudo o que tu disseste, não é? E acho que esse ponto da rotatividade é muito importante. E nós, pronto, para quem acompanha a Quase Infalível há uns anos, sabe que inicialmente a Quase Infalível era uma pessoa e agora nós já somos uma equipa muito maior e também sentimos essa dor de nós éramos todos bons profissionais, acho que posso dizer isto, só assim um bocadinho, se calhar pouco humilde, mas é mesmo a nossa opinião. Mas sem os processos, as coisas às vezes não é que não funcionassem, mas havia muito mais trabalho adicional de perguntar a alguém como é que se fazia, porque os processos estavam dentro da cabeça das pessoas, não é? Sim, sim. E portanto é muito importante. E acho que para além de ter os processos definidos, para esse último ponto que disseste, e também gostava de ouvir a tua opinião, os processos são importantes, mas há muito conhecimento dentro das instituições que não está apenas no processo, não é? Ou seja, toda aquela parte dos stakeholders, não é? As pessoas com quem Sim. trabalhamos, os fornecedores, os clientes. Como é que tu achas que conseguimos reter esse conhecimento para que quando as pessoas saiam, não levem esse conhecimento atrás? Isso é um desafio, portanto, não há propriamente aqui uma fórmula mágica, porque eu diria que se houvesse, havia muitas empresas a comprá-la. Mas efetivamente acho que eu acho que esse ponto, Rita, está muito ligado com aquele último tópico que eu referi da questão do onboarding. Ou seja, nós temos que garantir que os processos são de uma forma tão claros que permitam, por exemplo, nós consigamos registrar nas plataformas de gestão de conhecimento das empresas, nas plataformas de gestão de projeto, o que existir na empresa, seja, quando digo plataforma, não tem que ser necessariamente a tecnologia altamente robusta, portanto, pode ser Sim. modelos um bocadinho mais rudimentares, mas nesses processos tem que ser muito claro que informação é que a empresa precisa para garantir, novamente, caso aquela pessoa saia e venha outra que tenha noção de exatamente qual é que é o ponto de situação e que não haja aquilo que muitas vezes acontece nas empresas é, bem, se aquela pessoa sai, meu Deus, o que é que vai acontecer com esta necessidade? Claro que também, e vamos a ser também honestos e transparentes, nesta questão há sempre uma componente técnica, ou seja, a conhecimento técnico, a competência técnica daquela pessoa nunca Hum, não se consegue, não se consegue de alguma sim. forma colocar noutra pessoa, mas pelo menos o conhecimento daquilo que é a forma como se faz, qual é que é o ponto de situação daquela iniciativa, em que estado é que estamos, o que é preciso fazer no momento a seguir. Estes são tipo de informação que tem que ser recolhida nestes processos e tem que estar nestas plataformas. Claro que isto nem sempre não é fácil e
não é Não, fácil, e nós se calhar mais à frente vamos tocar nesse ponto, mas principalmente com aquilo que é a dinâmica do dia a dia. Nós todos os dias somos bombardeados com múltiplas situações e é muito difícil nós sermos rigorosos no seguimento sim, desses processos. E depois entrei então em outra parte que é muito importante e que eu também, voltando à primeira pergunta, daquilo que é o modelo das grandes empresas, eu já tive em grandes empresas que nós não tínhamos um departamento que estava só preocupado com estes processos, com este tipo de situações, com estes processos, e já tive empresas que têm departamentos que só se preocupam com estes processos. E ter um departamento que só se preocupa com estes processos faz toda a diferença, porque o colaborador acaba por relaxar se não tiver alguém que, de uma forma constante, está-lhe a perguntar porque é que não está preenchida esta informação, porque é que não está recolhida esta informação, porque é que nesta situação em concreto estamos neste estado e não está no outro estado, e porque é que aqui não foi preenchido o template que está definido no processo de qualidade da empresa. Portanto, se nós não tivermos aquilo que eu costumo chamar o polícia bom dentro das organizações para garantir que o processo é seguido, as pessoas acabam por relaxar, é humano, é sim, humano. sim, E, portanto, posto isto, é importante que nos processos também esteja muito bem definido que tipo de informação é preciso recolher para que a informação passe a estar do domínio da empresa e não no domínio de pessoas em concreto. sim, sem dúvida. Uhum. Então, e o que é que tu achas pior? Processos desatualizados, tipo, com 10 anos, ou não ter processos de todo? Bem, é assim, eu tenho uma característica muito própria que é eu consigo lidar, agora falando de mim pessoalmente, eu sou muito bom a lidar no meio do caos, portanto, eu gerir no meio do caos. Portanto, significa isto que eu sou um sobrevivente numa organização se não tiver processos, ok? Ok, Mas, efetivamente, entre uma organização que não tem processos ou uma organização que tem processos completamente que já não espelham a realidade, sim, eu vou ser honesto, eu preferia numa organização sem processos, porque prefiro partir de uma base zero e aí até talvez ajudar a própria organização a montar esses processos. Eu tive essa experiência profissional também, portanto, como disse, eu estive numa entidade em que não tinha uma maturidade muito baixa no âmbito do modelo da gestão de projetos, neste caso em concreto, e tive a oportunidade de criar o PMO, mesmo nesse sentido, de ajudar a estruturar a empresa para ter alguns processos no âmbito da gestão, na gestão de projetos. Tenho pena que na altura não apanhei uma Rita nem uma Margarida quase infalível para me ajudar, mas efetivamente percebi que era muito importante para nós conseguirmos trazer mais valor acrescentado para os clientes. Processo atualizado é das piores coisas que existem, porque sim. nós temos um colaborador com experiência profissional que acaba de entrar dentro de uma empresa, que uma das primeiras pessoas que essa pessoa vai ter o cuidado de fazer é ler toda a documentação existente na empresa, nomeadamente os processos de qualidade. E estar atento a processos que depois ele não vão ser a realidade, para além de ser um choque, a pessoa vai se sentir perdida e já nem vai perceber exatamente o que é que deve fazer. Portanto, eu acho que nenhuma das situações é boa, Rita, Sim, mas na minha opinião, acho que mais vale começarmos do zero, não ter processos e criá-los e ter uma estrutura que garanta a sua atualização, ter processos atualizados. Bem, eu acho que mais vale dizer que não tem mesmo processos, porque acho que é grave. sim. Uhum. E acho que, com licença, o facto de ter processos desatualizados é como tu dizes, alguém que entra de novo vai ler aquilo a achar que é o real, não é? E se calhar muitas das pessoas que já estão na organização agarram-se um bocadinho àquilo, mesmo que já não espelhe o real, não é? E acaba por, como tens esse termo de comparação, e também vamos falar disso um bocadinho mais à frente, não é? Depois essa mudança é. Lá está, é mais difícil fazer uma mudança, se calhar, de uma coisa para outra do que de nada para uma coisa. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar disso mais à frente, mas isso assim por baixo, Rita. Começar do zero e construir o algo passinho a passinho é muito mais fácil do que termos Sim, uma coisa que não espalha a realidade, que não é aquilo que está a acontecer e vamos tentar pelo menos escrever o processo daquilo que está a acontecer. É muito duro, é mesmo muito duro, sim, exatamente isso que estás a dizer. Nós somos humanos, nós fazemos resistência à sim, mudança, é mais fácil não mudar e, portanto, empresas com processos têm que ser, são grandes e complexos, porque as empresas são grandes e são complexas e entregam sim, muitas coisas diferentes. É muito difícil fazer essa gestão da mudança. Eu diria que eu não tenho absolutamente dúvidas nenhumas. Se hoje temos aqui alguém a ouvir-nos que está a pensar em montar processos na sua empresa
não tenho dúvidas, começar do zero é muito mais fácil. Se está aqui alguém a ouvir-nos a pensar, tem um conjunto de processos atualizados, tem que haver investimento. Vai ser duro, é complicado. Precisamos de tempo e de recursos. Mas acho que já vamos falar um bocadinho mais sobre isso também, mais à frente. Não é que escrever do zero também seja fácil, não é? Também para não estarmos a passar a ideia que é fácil, mas pronto, mas tem a facilidade, na minha opinião, de que tu começas com aquilo que as pessoas têm, ou seja, com aquilo que já fazem, e depois só vais ver este só é muito grande, não é? Claro, Mas vais tentando ajustar aquelas coisas que se calhar podem não estar a permitir à equipa ser o mais eficiente possível. Que sim. isso aí depois entra novamente a tal resistência à mudança, não é? E às vezes não é fácil convencer as pessoas de que aquilo vai trazer resultados, mas acho que também a melhor maneira de. Pronto, já estamos aqui a adiantar um bocadinho, mas a melhor maneira, pelo menos a minha opinião, é as pessoas vendo resultados, depois também acabam por se convencer, não é? E acabam por aderir um bocadinho também aqui a este processo de montar ou de rever processos. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que isso, as pessoas têm que. E não pode ser imposto nunca, portanto, aliás, a pior coisa que nós podemos fazer é impor processos que as pessoas não conseguem perceber a sua razão, não conseguem perceber para onde é que estamos a ir, e nisso nós temos trabalhado juntos nos últimos anos, e quer dizer, não há semana nenhuma em que não estamos a trabalhar em conjunto com as equipas para tentar Hum, perceber exatamente aquilo que é a realidade, perceber o que é que as pessoas fazem, antes daquilo que nós queremos é o que é que as pessoas hoje em sim, dia sim, fazem, e isso é mesmo muito importante. E depois trabalhar com as equipas como é que nós podemos dar o próximo passo, como é que nós nos podemos profissionalizar, como é que nós, com menos trabalho, conseguimos entregar mais valor. E isso as pessoas ao serem envolvidas nestes processos, as pessoas hum, vão reconhecer-se primeiro, porque não está a ser imposto, estão a construir com. E isso faz com que a adesão seja muito, muito superior. Eu lembro-me nos últimos anos, inclusive nós tínhamos aqui algumas situações que é quase infalível mandarmos trabalho de casa, não é? Portanto, pensem um sim, bocadinho sobre esses processos, como é que nós podemos fazer diferente, pensem como é que nós podemos medir estas situações. Isto é muito interessante, ou seja, nunca tivemos nestes últimos anos em que tivemos a melhorar os nossos processos, nunca foi imposto. Tivemos sempre a construir sobre aquilo que já fazíamos. Claro que agora tentar alinhar com aquilo que é as melhores práticas, mas daquilo que é a visão da própria organização. Nunca sim. esquecer a cultura da própria organização. E isso eu acho que é muito diferenciador, e porque efetivamente impor não faz muito sentido. Agora, novamente, é preciso investimento, não pode ser part-time. Sim, Portanto, nós não podemos achar que estamos a trabalhar em melhoria de processos que vão trazer mais valor acrescentado para os nossos clientes, que vão trazer mais eficiência para a organização e vamos poder medir. É tão importante hoje em dia medir, sim, mas isso não é conseguido com base em trabalhar fora de horas ou aos fins de semana para deixem-me cá sim. escrever este processo. Não é assim que funciona. Tem que haver investimento, tem que haver tempo e disponibilidade dos recursos que estão dentro que hoje em dia estão a executar as tarefas propriamente ditas. Sim, envolver as pessoas, sem dúvida. Sim, E tu sim, agora tocaste num ponto que é o da cultura e eu concordo 100%, ou seja, tu tens que manter também o que é a identidade da empresa, não é? Estava-me a lembrar que há situações em que essa própria cultura também tem que mudar, lá está, para, conseguirmos porque boas práticas são boas práticas, não é? Ou seja, têm um grau de liberdade suficiente para nós conseguirmos, ou seja, por exemplo, modelos como o CMMI não nos dizem que tem que ser A, B ou C, diz certo. tem que fazer isto e depois nós tentamos encaixar dentro daquilo que é a realidade da empresa. Mas, por exemplo, hoje em dia, aquelas organizações que estavam a trabalhar de uma maneira mais tradicional e fazer a transformação para métodos mais agile, às vezes acaba também por ter aí um peso na cultura, não é? Que também não é fácil. Sim, sem E acho que dúvida, são as porque situações em que, lá está, tentando manter a identidade, mas quando se tem que também mudar a cultura ao mesmo tempo, eu acho que é aqui mais outro desafio no processo. sim, porque nós hoje em dia nós temos empresas em diferentes estadios de maturidade também, não é? Hum, Portanto, nós estamos num modelo económico que hoje em dia temos dezenas de startups a hum, começar. Depois hum, temos empresas com, se calhar, 5, 10, 15 anos de vida, e depois temos empresas com mais de 20 anos de vida que sim, desenvolvem software.
E como se desenvolvia software há 30, 40 anos atrás, não é exatamente da mesma forma como se desenvolve software aos dias de hoje. Claro está que mudar processos de metodologias ditas tradicionais, ditas waterfall, para ficar modelos um bocadinho mais ágeis, utilizando, por exemplo, o Scrum, não se consegue fazer essas mudanças de uma forma rápida, de um dia para a noite, até porque Sim, é muito mais mindset do que às vezes do próprio sim, processos, e mudar mindsets de pessoas que há 30, 35 anos trabalham exatamente da mesma forma, não é uma tarefa fácil. Sem dúvida nenhuma, nós dois já estivemos a referir que o investimento é necessário, haver tempo, haver sim, recursos, mas claramente tem que haver uma decisão de cima para baixo. Tem que haver patrocínio da sim, própria organização, por parte da administração, tem que ser patrocinada esta mudança. Porque se assim não for, a própria organização não vê valor na sim, mudança destes processos. Portanto, a mudança tem que vir de cima para baixo, cabe naturalmente às administrações, cabe às direções, de alguma forma, achar que mudar para uma cultura mais agile, ou mudar de cultura, seja ela para o que for, hum, uhum, é importante e traz valor acrescentado para a organização, para ela até poder sobreviver, sim, porque sim, hoje em dia não podemos, nós não podemos estar à espera de 3 ou 4 anos por uma nova solução, um novo produto, porque os nossos clientes não vão estar à espera esse certo, tempo todo, e portanto fazer essas mudanças tem que vir sempre de cima para baixo, e portanto significa isto, que tem, para além de ser uma decisão das estruturas de topo, também tem que, de alguma forma, garantir que existe capacidade das próprias equipas, e quando digo capacidade é recursos e tempo, para poder abraçar estes desafios. Quando nós estamos a falar de organizações com alguns anos ou com muitos anos e que temos esta dificuldade em mudança, eu aqui claramente que uma sugestão que eu deixo é claramente pedir ajuda, porque é difícil nós termos conhecimento interno e capacidade interna, não quer dizer que não tenhamos as pessoas certas e sim, com, sim, e com o conhecimento certo e com as certificações certas para nos ajudar a implementar esses processos. Mas nestas mudanças é preciso algum choque, e portanto é preciso que haja aqui uma estrutura de fora que nos ajude e que nos apoie e que veja a organização de fora também sim, para nos ajudar a implementar essas alterações. Mas não esquecendo daquilo que nós dois referimos, que é, apesar de ser uma organização de fora que nos ajuda a apoiar, a mudar as nossas estruturas e os nossos processos, respeitando sempre a cultura empresarial que nós estamos a falar. Porquê? Porque esse é o ADN da empresa. certo, sim, sim, sem dúvida. E tu referiste que a mudança tem que ser de cima para baixo. Achas que não pode acontecer ao contrário? Imagina, as próprias pessoas sentirem a necessidade de mudar. Imagina, uma equipa muda num projeto e apresenta esses resultados e que funcionou, e tentar influenciar a gestão de topo devagar, não é? Tudo o que nós Sim, estamos a falar demora anos, não é? Ou meses, sim, claro, meses pelo dependendo menos da e estrutura, anos. sim. Não, concordo contigo, Rita. Claro que pode ser, sim, vir também de baixo para cima, mas quando eu refiro que tem de vir de cima para baixo, é quando nós queremos uma alteração de toda a estrutura e Ok, de toda a organização. Eu, até, voltando àquele exemplo que eu falei há pouco, eu trabalhei numa entidade em que a maturidade de processo era baixa e que em conjunto de pessoas, não é sozinho, nós sugerimos a criação de um PMO para criar processos dentro da própria organização, para standardizar, para profissionalizar a forma como as coisas estavam a ser feitas. Isto, ou seja, foi uma iniciativa da equipa, eu fazia parte da equipa, e que de alguma forma foi aceito pela própria direção. E a partir daí é patrocinada pela própria direção. sim, Não quero com isto dizer que tenho que patrocinar logo para a implementação claro. daqueles processos para toda a organização, mas lá está, isto é como nos projetos de sistemas de informação muito complexos. Nós, nos projetos de sistemas de informação muito complexos, temos os chamados pilotos, não é? Nós vamos Sim, testar sim, aquela solução num determinado âmbito mais ou menos controlado, para que consigamos até afinar esse mesmo processo ou essa mesma solução, e para que depois aí sim possamos propagar a solução pelo restante âmbito. E aqui é exatamente a mesma coisa. Quando a iniciativa partir da própria equipa para cima, eu acho que pode e deve acontecer. hum, E hoje em dia nós temos cada vez, nós temos aqui a geração mais capaz, não é? Com mais formação, sim, com mais capacitação. Portanto, hoje em dia, estas pessoas que estão a entrar dentro de organizações que às vezes com 30, 40 anos de existência, é natural que sintam a necessidade
que exista, que se faça as coisas de uma forma diferente, como que hoje em dia se faz, porque hoje em dia aquilo que se faz já não é a mesma coisa que se fazia há 20 anos Claro. atrás. E, portanto, claro que sim, pode partir destas pessoas. Acho que naturalmente tem que haver sempre o patrocínio por parte das direções ou da própria administração. Não quero com isto dizer que se faça de uma forma circunscrita, num pequeno Sim. departamento, numa pequena unidade, e aí talvez perceber que se aquilo funciona para aquela unidade ou para aquele serviço, porque não poder eventualmente poder propagar por outras áreas. No entanto, acho que o patrocínio da direção é sempre essencial. Essencial, sim. Pronto, e tu agora referiste outra coisa também muito importante, não é? Que é o começar pequeno. Começar com um grupo limitado de pessoas e envolver todas as camadas, não é? Não escrever processos, também há pouco referiste isso. Ou seja, só nas camadas de gestão e não falar com as pessoas que estão no dia a dia, porque também é importante trazer as pessoas. Mas começar pequenino, não é? E depois ir propagando, porque se começarmos logo grande, não é? Se alguma coisa não estiver tão alinhada quanto isso com o que é os objetivos da organização, propaga-se muito mais do que se for pequenino e conseguirmos ajustar logo antes de expandir. Sim, sem dúvida nenhuma. Isto é aquela expressão que costuma dizer que é partir o elefante às postas, não é? Sim, Porque aqui, aliás, eu lembro-me no início, quando nós começámos a trabalhar, eu lembro-me de ler algumas coisas sobre os processos CMI, que foi aquilo que nós implementámos em conjunto, e eu pensei, isto. Bem, é a elas são parte que eu vou pôr doidas. a carta, elas são loucas, eu vou pôr a carta, ainda na altura estava há pouco tempo na empresa, portanto, era de um dia para o Ponderaste. outro, podia-me ir Sim, embora, portanto, era tranquilo, mas depois a verdade é que o que nós fizemos foi começar a afunilar por pequenos passos, portanto, nós focámos muito num primeiro processo, quando esse processo estava bem definido, que estava claro, que tinha sido dado formação às pessoas, e as pessoas sabiam o que era para fazer, passámos para outro processo, e portanto assim tem que ser. E também me lembro, começámos apenas e somente num pequeno produto ou numa pequena solução. sim, E acho que isso é muito importante, até porque quando nós, lá está, dar passos maiores que as nossas próprias pernas só vai trazer a frustração às pessoas, porque as pessoas vão sentir que há ali um enorme trabalho, porque novamente isto não é fácil, é claro, preciso investimento, é preciso tempo, é preciso recursos, acho que disse isto várias vezes, mas acho que sim, é muito importante deixar isso muito claro. Mas é importante que as pessoas também sintam que estão a ter resultados, e que as sim, pessoas sintam que aquilo está a trazer-lhes algo benéfico. Ora, se nós não focarmos em pequenos pedaços, em pequenos processos, e isto vai trazer frustração às pessoas, porque as pessoas estão a olhar para processos, estão a olhar para documentação, estão a olhar para formas diferentes de fazer as coisas, estão a olhar para alterações de circuitos internos da empresa, e no final, então, o que é que isto nos está a dar? E, portanto, é uhum, importante que isso traga benefícios para as pessoas o mais rápido possível. Isto é, claro. isto é um bocadinho como quem tem animais funciona assim, é por recompensa, mas nós somos também Mal animais, apesar comparado. de racionais, mal Sim, sim, comparado. estou a brincar. É verdade, nós temos que ver o benéfico do Sim, nosso sim, trabalho. Ninguém gosta de estar a trabalhar para aquecer. Eu não gosto, portanto, sim, ninguém gosta de trabalhar para aquecer. Portanto, as pessoas sentirem que efetivamente que aquilo que estão a implementar, o esforço que estão a fazer, porque isto envolve esforço, sim, sim. numa fase inicial de adaptação naturalmente e de registro do próprio processo, que aquilo que lhes traz benefício. Eu acho que isso é muito importante. Eu lembro de uma das coisas que eu gostava de dar aqui este exemplo aqui, que acho que é bastante giro. Uma das coisas que nós tivemos a trabalhar em conjunto teve a ver com a medição da velocidade dos próprios sprints de uma equipa Scrum que nós tínhamos, e uma coisa chata que havia antes de existir isto era os pontos de situação que eram feitos com uns documentos e perceber o que é que está feito, o que é que não está feito, com os semáforos, que dava imenso trabalho na altura à Scrum Master de elaborar, e de repente, quando nós implementámos um processo de esta medição automática, passou a haver dashboards automáticos e que de repente vai diretamente para a administração, e de repente nós conseguimos poupar imenso tempo de um conjunto de pessoas. E portanto, este é um exemplo prático daquilo que nós precisamos quando estamos a implementar processos que nos traga benefício, seja ele de tempo, seja ele de melhoria do Sim, produto, seja o que for. Mas é preciso que haja um benefício e que as pessoas percepcionem esses mesmos benefícios. sim, isso não é um trabalho também fácil de vender essa ideia. Sim, não é porque às vezes o benefício não é imediato. Eu dei um exemplo Sim, muito concreto do benefício
praticamente Sim, sim, imediato, mas às vezes os benefícios não são imediatos. Quando se sim, sim, calhar nós sim. estamos a trabalhar num processo, por exemplo, de levantamento de resíduos, e estamos a trabalhá-lo, é um processo que se calhar vai nos trazer benefícios na parte já de evolução do próprio produto, da Claro. manutenção do próprio produto, e portanto não se consegue ver no imediato. Claro que isto também acontece, mas isto no entanto, importante que as pessoas envolvidas percebam que aquilo que estão a fazer é para aquele objetivo, é para aquele benefício. Tem que ser muito clara esta comunicação. E isso atualmente, na forma como nós temos vindo a trabalhar na entidade atual, isso tem acontecido. Os processos são montados e é explicado porque é que é assim e não é de outra maneira. E é discutido porque é que é Sim. assim e não é de outra maneira. E isso é muito importante. E tu, há pouco referiste uma das componentes que normalmente nós temos nos processos, que é a questão das métricas, não é? E de medirmos, e de perceber se aquilo funciona, não é? E se as equipas estão a trabalhar de maneira eficiente. Aqui outra componente dos processos, é a definição dos papéis e das responsabilidades. Qual é que tu achas que é o impacto deste ponto em específico, da definição de papéis e responsabilidades, na motivação e na produtividade das equipas? Hoje em dia as organizações são complexas e nós temos várias pessoas as equipas são multidisciplinares, não é? Portanto, elas são compostas por pessoas com diferentes backgrounds, diferentes visões e efetivamente, hoje em dia nós temos muito claro quem é responsável por executar, quem é responsável por validar, quem deve ser informado ao longo daquele processo, quem deve, portanto, as pessoas que estão, quase como uma matriz Rassi, diria eu, Sim, naquilo que é no âmbito destes processos, é muito importante. Quantas vezes não acontece em organizações que não têm estes papéis bem estruturados, em que faz-se uma reunião de 1 hora, discute-se um conjunto de coisas, há um conjunto de plano de ação e depois não é claro exatamente quem é que vai executar e quem é que é responsável por, de alguma forma, ter o owner do sim. conjunto de ações. E isto é imprescindível para haver eficiência dentro de uma organização. Com isto eu não quero dizer que nós temos que nos limitar àquilo que é a nossa job description da nossa role. Claro. Não, acho que não seja isso. E acho que hoje em dia os profissionais destacam-se muito pela sua proatividade, pela sua capacidade de ir além daquilo que é o seu job description. No entanto, não deixa de ser importante, ou eu até diria imprescindível, nós temos uma clareza desses mesmos papéis, perceber exatamente, é um bocadinho como acontece, novamente, se calhar, usando outra vez a metodologia de Scrum, exatamente qual é que é a responsabilidade do PO, qual é que é a responsabilidade Sim. do Scrum Master, qual é que é a responsabilidade dos developers, portanto, isso, e mesmo depois dentro dos próprios developers, nós sabemos que existe depois diferentes características deles, tendo em conta a sua capacidade técnica, e portanto isso também tem que ser claro quem que é responsável pelo quê. E portanto eu diria que em empresas de grande dimensão, em que há processos muito complexos e que nós não conseguimos ser especialistas em tudo, é importante perceber exatamente quem é que consegue trazer valor acrescentado em cada momento, quais são os papéis que são importantes em cada momento, e isso tem que ser claro, quem é que é responsável por aquela componente, quem é que executa, quem é que aprova, quem é que deve ser informado ao longo de todo o processo. E novamente, eu se consultar o meu portal, o portal interno dentro da minha entidade em que procuro os processos, isto é claro. Eu percebo quem está a executar aquele processo, percebo quem é que é informado naquele processo, percebo quem é que vai aprovar aquele deliverable, e isto é muito importante para que as coisas sejam claras e sigam os seus caminhos e que não caiam no meio do esquecimento, como às Uhum. vezes acontece em organizações em que isso não é Sim, claro. sim. Não eras tu que ias fazer isto? Eu pensava que eras tu. É um bocadinho. Tantas vezes, não, não, mas claramente que isto eras tu que era para fazer, exatamente. Não, e até às vezes, por exemplo, alguém que não está envolvido nesse processo, perceber, alguém dentro da entidade, não é? Perceber com quem é que tem que falar, não é? Quem é que é o owner ou quem é que é o responsável por aquela atividade também. Isto parecem coisas pequeninas, não é? É aquela Mas não questão é. de mandar uma Eu- mensagem a perguntar e depois manda mensagem a outra a perguntar. Não é contigo, é com outro. Mas isto tudo consome tempo, não é? Isto tudo consa- somado ao fim do dia e ao fim da n- semana n- e ao fim do mês. eu lembro-me de uma vez numa experiência profissional passada, de eu ter entrado há pouco tempo numa organização e precisava que alguém me aprovasse um pedido de alteração de âmbito. Portanto, eu tinha um change request que tinha que ser aprovado internamente. E estava há muito pouco tempo naquela empresa. E portanto eu pensei, bem, se calhar é o meu chefe que me vai aprovar isto. Eu cheguei ao pé dele, não, isso quem aprova é a pessoa X. Eu chego ao pé da pessoa X, não, isso é a pessoa Y.
eu lembro-me que passei 2 dias até chegar à pessoa em concreto que eu tinha que... E hoje em dia, em modo de teletrabalho, toda a gente sabe Sim, que é mais difícil. Nós estamos em modelos sim, híbridos em que eu não me levanto da secretária e vou ao open space e digo: quem é que me aprova este documento? Agora sim, não funciona assim, não é? Portanto, nós temos um modelo de trabalho híbrido e isso dificulta muito estes processos. Eu lembro que naquela altura eu estava a ler o processo Kafka e penso: eu sinto-me como o Kafka que não sabe, como no âmbito. O personagem do livro em que está a ser processado por uma coisa que não sabe. Eu que quero provar um documento e não sei o que é que aprova. E, portanto, eu sentia-me completamente perdido. Mas isso, Rita, é verdade, isso tudo perde-se muito tempo. Quem é que tem uma dúvida relativamente a uma matéria? Quem é que me vai resolver aquela dúvida? Hoje em dia, numa organização, facilmente temos 200, 300, 400 colaboradores, não é fácil chegar à pessoa certa. E, portanto, sim. essa clareza de papéis traz eficiência clara para dentro da organização. E, novamente, isto é um tópico que tem que estar dentro dos processos de qualidade. Temos que perceber exatamente quem são os responsáveis de cada âmbito, de cada situação, de cada processo, para que, efetivamente, que seja mais ágil, olha, para que não haja mais cristianos em organizações diferentes em que perde 2 dias para aprovar um documento que Sim. demoraria mais ou menos 10 minutos. Certo, certo. E foram 2 dias que não estiveste a fazer outras coisas que Isso, criavam isso, valor sim, para a organização. é Sim, sem verdade. dúvida. Isso mesmo. E acho que é uma coisa que nós ainda não falámos aqui, se calhar é importante também referir, que é estes processos, nós não os escrevemos numa pedra, não é? Não são os mandamentos. A ideia é que também sejam ferramentas vivas e que se vão adaptando também à medida que a organização cresce, que as necessidades mudam. Portanto, aqui quando estamos a falar em definir processos, não é a ler a sentença daquela pessoa, não é? E agora, a partir de hoje, É é só sempre, assim que se é só faz. assim que se faz, exato. Mas, Eh, não, sim, até porque o nosso mundo está em constante mudança, as nossas claro, organizações estão em constante mudança e, portanto, é importante que falámos há pouco dos processos estarem atualizados. sim, sim. Eu sou completamente fã de ver uma área que só se preocupa com esta componente. E quando eu digo uma área, naturalmente, dependendo da organização da empresa, não precisa Sim, ter 100 pessoas. Pode ser uma área de uma, de 2 pessoas. Isto depende, claro, sim. daquilo que é a complexidade da própria organização e da própria estrutura. Agora, se não tivermos alguém que não esteja só preocupado com essas componentes, e quando digo só preocupado, pode ter outras funções naturalmente, mas Sim, aquela é uma das preocupações daquela área, nós vamos cair naquele problema que falámos há pouco de termos processos altamente desatualizados. E que não espelham a realidade. E, portanto, é mesmo muito importante. E, novamente, as pessoas relaxam. Nós somos sim, humanos e sim, sim, relaxamos. Se nós podemos facilitar, porque é que vamos fazer de uma forma mais complicada? E, claro. portanto, é importante que tenhamos não pessoas só preocupadas pela constante atualização dos processos, mas também muito preocupadas pelo cumprimento das mesmas. As normas não existem só para chatear. As normas existem para standardizar, para criar processos, para que as coisas sejam mais eficientes, para que nós consigamos ter aquelas vantagens que falámos logo ao início daqui da nossa conversa. E, portanto, efetivamente, eu claramente, da experiência que tenho profissional e das várias realidades que eu já vi, é importante que tenhamos alguém ou uma área preocupada com estas matérias, que espelhe efetivamente a realidade e que até possa ir medindo os processos e perceber onde é que estamos a ser ineficientes. Sim, sim. Porque o que hoje para nós achamos que é o melhor e é o mais rápido e é o que traz mais valor acrescentado para os nossos clientes, daqui a um mês pode já não ser. E, portanto, isso é importante que nós vamos atualizar, até porque até a própria tecnologia vai atualizando. Hoje em dia nós temos imensas plataformas que usamos no âmbito da gestão das próprias empresas. A própria tecnologia evolui e a tecnologia tem que estar ao nosso uso, não é? Para a nossa Claro, própria eficiência. E, portanto, estar atento até a essas coisas, porque efetivamente, às vezes, uma nova funcionalidade, um novo plugin de uma dada plataforma pode automatizar, se calhar, alguma coisa que está a ser feita, por exemplo, ainda de uma forma manual. E, portanto, acho que é importante que estas áreas estejam capacitadas como pessoas, ou esta pessoa seja capacitada para ter esta capacidade de ser aqui o polícia bom, como eu referi há pouco, de acompanhar. Agora, naturalmente, e também, isto não é só coisas boas. Estas áreas ou esta pessoa tem que ter skills
que permitem chegar às diferentes estruturas e aos diferentes departamentos, e não é fácil. Portanto, nós sabemos que quando nós estamos a trabalhar em estruturas complexas que têm exigência do resultado e que têm exigência de trazer soluções rapidamente para os nossos clientes, temos ali alguém ao lado, não estás a seguir bem o processo, olha que aí esqueceste de fazer a ata e de colocar na plataforma. Isto não é uma tarefa fácil. Portanto, eu até diria que não só ter esta área, mas ter as pessoas certas nestas áreas, porque tem que trazer, são pessoas que têm com skills muito específicas que permitem trazer, não é só conhecimento dos processos, nem conhecimento destas matérias, tem que ter também a capacidade humana e aliar as duas coisas, às vezes não é fácil. Pois não. É mesmo isso, é também muito gestão de pessoas, não é só gestão de processos, porque os É processos são para as pessoas usar, portanto. Exato, exato. E, portanto, nós temos de ter na área da qualidade de processos, calhar o maior guru na área destes processos, do CMMI, dos PMPs, dos CREMs, portanto, dominar todos os processos de gestão de projetos e de processos, mas depois, se a pessoa for ótima a não falar com ninguém, quer dizer, não vai funcionar. E olha, nós acabámos por já falar aqui muito sobre esta questão de quando definimos processo ou quando revemos processos, estarmos a introduzir alterações e que nem todas as pessoas reagem bem a esta mudança, não é? O que é natural, todos nós temos tendência à partida a rejeitar, uns mais que outros, né? Mas a rejeitar o que é diferente. Não sei se queres acrescentar alguma coisa ou se queres resumir um bocadinho qual é, na tua opinião, a melhor maneira de gerir esta resistência, como é que conseguimos trazer as pessoas para o barco e perceber que aquilo que está a ser feito não é algo para lhes dar mais trabalho ou para as prejudicar, mas sim para melhorar o trabalho e a vida delas. Eu aí, se calhar, até de uma forma de resumo, explicar um bocadinho a experiência que nós daqui tivemos. E que acho que é importante para perceber, numa empresa de grande dimensão, como é que isto foi de alguma forma implementado. Primeiro ponto, nós já falámos disso, ter patrocínio. Pode ser uma iniciativa que venha de baixo para cima, mas é necessário que haja patrocínio por parte das entidades de direção ou da administração da própria empresa. Portanto, este é o primeiro ponto que eu acho que é importante. O segundo ponto é, de alguma forma, estas mudanças não deixam de ser um projeto. E, portanto, da mesma forma que nós nos projetos temos aquele momento célebre que é o kick-off, aqui, de alguma forma, ter um momento em que partilhamos com todos os todos os colaboradores o que é que nós queremos fazer. Nós temos aqui um projeto que é aqui, de alguma maneira, a melhorar os processos para trazer mais eficiência, trazer mais valor acrescentado. Ou seja, toda a gente estar informada daquilo que vai, de alguma forma, acontecer. Novamente, sempre com o patrocínio da direção ou da administração. E depois, a partir daí, eu diria que é garantir aquilo que falámos, tempo e recursos. Isto não se faz em horas vagas, é preciso investimento. E, portanto, as pessoas que hoje em dia estão a executar as próprias tarefas são as pessoas ideais para explicar como é que os processos estão à data de hoje e, de alguma forma, ajudar a pensar como é que nós podemos melhorar para tornar-nos mais eficientes. Essas pessoas têm que ter tempo alocado a esta atividade. E, portanto, e depois a partir daí, a partir do momento em que toda a gente está informada, em que existe patrocínio, é envolver as pessoas. Os processos são feitos com as pessoas, ainda agora disseste tu, Rita, e eu aprendi bem, processos são para as pessoas, portanto têm que ser feitos com as pessoas, portanto temos que envolvê-las, e elas têm que sentir que o processo é delas. Não quer dizer que seja ideia apenas e somente de uma pessoa ou de duas pessoas, mas é delas, elas serão parte daquilo. E, portanto, a partir do momento em que as pessoas são envolvidas, esta mudança faz um bocadinho mais, de uma forma mais fácil. Claro que depois, quando nós estamos a falar de processos que envolvem múltiplos departamentos, é claro que aí começamos a tornar as coisas ainda mais complexas, porque temos aqui ainda mais stakeholders envolvidos. Até dando um exemplo, acho que não estou a estar aqui a tomar nenhuma inconfidência, eu recordo-me, Rita, ainda há pouco tempo, tu juntaste duas áreas diferentes, porque uma tinha uma percepção, outra tinha outra percepção, e nós estavas a querer, de alguma forma, ajudar-nos a definir um processo transversal, e aquilo não estava a funcionar. E, portanto, de alguma maneira, isto é complexo, porque estamos a falar de pessoas que estão, de alguma forma, a cada um a caminhar ambas no mesmo sentido, mas muito naquilo que são, pensar no seu casulo e no seu, Claro, no seu trabalho, não é? no seu trabalho. E, Preocupados com o seu portanto, trabalho. exatamente, portanto, aqui torna um bocadinho mais complexo, mas novamente eu acho que é isto, patrocínio,
clareza de objetivos, clareza na comunicação e envolvimento das pessoas na definição de processos. Os processos é das pessoas e elas têm que sentir que aquilo é delas e que elas percebem o porquê e qual é que é o benefício. Boa, achei aqui um bom resumo Hum, da situação. E apesar de tu teres passado mais por grandes instituições, acho que não estou a dizer nada Praticamente, de sim, sim, errado, sim, praticamente. sim. Nós já temos aqui falado de desafios, de implementar os processos, mas quais é que tu consideras que são, pronto, se calhar não tanto a tua experiência, mas até de falares com Uhum, colegas teus, não é, que trabalham em uhum. instituições mais pequenas, como é que tu achas que os desafios de implementar processos em grandes instituições se comparam com os desafios, de implementar processos em instituições mais pequenas? Aqui, bem, o que eu diria que as grandes nós já falámos um bocadinho Sim, daquilo quais são as dificuldades. Acho que aqui acho que ficou bastante claro. Nas pequenas, eu acho que aqui tem uma grande vantagem na agilidade da implementação, porque hum, efetivamente estamos a falar de menos pessoas, não é? Portanto, sim, normalmente quanto mais pessoas temos, mais é uma complexo boa aquilo é. frase. Portanto, quando há menos pessoas, na teoria é menos complexo. E portanto, diria que naturalmente, empresas mais pequenas vão ter mais facilidade naquilo que é a gestão da mudança, numa implementação de processos, mas depois tem outra dificuldade, que é a escala para que, de alguma forma, conseguir ter os recursos necessários e suficientes para manter estes processos. Enquanto que numa grande organização, em que a partir, isto é muito giro aquilo que eu vou dizer, porque eu senti mesmo isto. Portanto, há uma dureza no processo de implementação do processo, mas depois as pessoas sentem-se a correr quase como uma maratona sem esforço nenhum, porque de repente aquilo já lhes corre nas veias a nova forma de fazer. E portanto, as grandes organizações depois começam a sentir, se alguma coisa sai depois do processo, já sentem alguma dor. Ou seja, foi muito duro chegar até aquele estadio, mas a partir do momento em que nós chegamos ao planalto, que é temos os processos implementados, estamos a trazer benefícios, estamos a medir, estamos a perceber quais são as vantagens, de repente, se há uma coisa que tem que ser um bocadinho fora do processo, já há ali alguma dor. E às vezes isto acontece, porque há exceções em todo o lado. Nas pequenas organizações, o que eu acredito que deva acontecer é que é difícil ter esta escala, é difícil nós termos esta robustez, esta capacidade de monitorizar estes processos, até porque depois não existe o tal polícia boa, não é? Portanto, as próprias organizações são demasiado pequenas para que isso aconteça e, portanto, existe eventualmente essa dificuldade. E depois, eu acho que também sentem menos é mais difícil sentir essa necessidade, porque existem menos pessoas, há menos complexidade e naturalmente talvez sintam que o benefício que traz, se calhar, para uma grande entidade, eles não percepcionem como tal, o que não é verdade, porque depois nós queremos, porque Sim, como em qualquer empresa, nós queremos crescer, queremos evoluir, queremos, de alguma forma, passar para outro patamar, e se nós às vezes não trazemos já processos de base, depois o crescimento é difícil ser sustentável. Mas eu diria que talvez o facto de nós termos menos recursos em pequenas empresas possam dificultar um bocadinho depois a manutenção e execução das mudanças para processos, parece-me a mim. sim. Também nós sendo uma instituição mais pequena, não é? Eu Hum, também já partilhei aqui que inicialmente a quase infalível era uma pessoa, não é? Quando passámos a ser duas, também foi fácil não ter processos, não é? Porque era uma relação um para um, não é? sim, sim, Mas sentimos muito essa dor a partir do momento em que tivemos uma terceira pessoa na equipa. pois, pois. Ahm, Portanto, eu acho que É tal lá base está. para ter Se calhar também escala. é defeito de fabrico, não é? Porque obviamente nós sendo orientadas aos processos, mas começámos a sentir muito essa questão de fazer perguntas e de como é que se faz isto e como é que se faz aquilo, ou às vezes de querermos pedir, olha, faz-me isto, ok, então como é que se faz? E depois lá tínhamos que estar ali uma hora que fosse a explicar como é que a coisa se faz. E tendo os processos simplifica muito Muito. processos e também baseado nesses processos as ferramentas. Porque se nós Sem tivermos os dúvida. processos mapeados nas ferramentas, é tudo muito mais É muito mais é fácil. muito mais fácil. É Há muito na mais. mesma uma curva de aprendizagem, não é, e de adoção e ninguém espera que seja tudo perfeito, não é? Quando falamos aqui em processos, como tu disseste há bocadinho, não é? O polícia bom de ir perguntar: "Então não me puseste aqui isto?"
é claro que as coisas vão falhar, não é? Mas tendo os processos ajuda a perceber onde é que falhámos e a tentar melhorar para a próxima. Portanto, eu concordo com tudo o que tu disseste, realmente é mais ágil, não é? Quando queremos mudar uma coisa, é mais rápido mudar uma coisa, não é? Se formos uma. Pronto, aqui estamos a falar da Quase Infalível, que é uma empresa mesmo pequena, mas até se estivermos a falar de empresas um bocadinho maiores, sei lá, com 50 pessoas, não é? Que seja, acho que ainda podemos considerar 50 pessoas uma Sim, empresa sim. pequena, Uhum. não se compara a mudar numa empresa com 200 ou com 400. Não sei, sim, acho que os números não tenho dúvidas nenhumas que as empresas ganham em Sim, investir em ter processos bem definidos. Ganham a médio, a longo prazo e até diria até a curto prazo, porque acho que entregamos as coisas com mais valor, com mais hum, assertividade, o custo da aprendizagem, como estávamos a falar, é muito mais baixo, sim. mas inconfundivelmente mais baixo. O tema de sair pessoas, o medo de sair conhecimento é mitigado, portanto, a empresa claramente que tem altos benefícios em fazer investimento na área da gestão de processos. Então, e aqui em forma de resumo, quais é que tu achas que são mesmo, se os pontos essenciais para conseguirmos definir os processos de uma grande instituição com sucesso? Eu Com base em ficava tudo o que já falámos. não podia dizer, podia só dizer: "É de contratar a Quase Infalível", não Mais uma vez, nós não lhe pagámos para ele dizer isto. Mas É de para uma o bono. mas eu diria que, quer dizer, não, Sim, acho que não há nenhuma receita, portanto, se houvesse uma receita, as pessoas fazendo download e, portanto, implementar essa mesma receita, é muito é muito mais do que isso, não é? Mas aqui eu diria que, e vou-me repetir e peço desculpa por não, fazê-lo, mas eu não diria que primeiro peças. patrocínio, é preciso patrocínio, portanto, não, quando digo patrocínio, é termos uma direção, uma chefia, uma administração que apoie essa alteração. Novamente, quem nos está a ouvir e faz parte de equipas, não quer dizer que isso não faça parte, não parte de nós, essa proposta, e portanto isso pode naturalmente acontecer. Segundo, as pessoas têm que ser envolvidas, portanto, nada é imposto, portanto, os processos têm que ser definidos com a equipa e, portanto, em colaboração com as equipas. Aqui, três, a comunicação muito clara, toda a gente tem que perceber que aquilo é o que é aquele projeto, qual é que é o objetivo, o que é que nós estamos a fazer, tem que ser muito claro. Nós quando temos questões de não sei porque é que ela me está a pedir isto, isto tem que ser mitigado nesse momento, tem que ser muito claro aqui os objetivos para onde nós estamos efetivamente a ir. E depois, naturalmente, eu diria que em empresas, se calhar, de média e de grande dimensão, eu acho que é difícil fazer isto sem apoio, sem ajuda. E tu fazes isto de uma forma muito honesta, porque Sim. nós estamos tão imiscuídos nas nossas tarefas do dia a dia, que são tão complexas e são tão difíceis, que às vezes nós temos disponibilidade de tempo e mental para pensar nestas coisas, nem sempre é fácil. E, portanto, nós termos a ajuda de fora permite-nos a sermos disciplinados a ter esse mesmo tempo e também ter ajuda profissional para ajudar na implementação desses mesmos processos. Isso, no meu ponto de vista, é essencial. E até para a questão da gestão de mudança. É completamente diferente o Cristiano Marques, colega, estar a dizer ao colega ao lado que temos que olhar para este processo, repensá-lo e fazer de uma forma diferente do que ter uma estrutura que reconhecida de fora que apoie nesta interação para no pensamento ou no repensamento desses mesmos processos. Porque é verdade, a ascendência é muito importante e às vezes entre colegas nós sabemos, não queremos imiscuir, não temos essa ascendência, não nos reconhecem talvez essa competência e, portanto, é importante ter essa. Quem está a ajudar a implementar, nós reconhecemos esse valor para termos daqui alguma forma, sentirmos que aquilo faz sentido, porque aquilo é feito por alguém que já fez e que até trouxe benefícios. Acho que também é importante, antes de avançar para um processo destes, pensar o que é que a gente quer ganhar com isto. Da mesma forma que nós temos os fatores de sucesso na implementação de projetos, não é? Que devemos fazer, não é? Na parte do levantamento de requisitos, como é que nós vamos ir depois o sucesso do projeto? Aqui é a mesma coisa. O que é que nós vamos querer com a implementação de um processo desses? O que é que nós queremos ganhar? Para depois medirmos e percebermos exatamente se estamos a conseguir. E se não estamos a conseguir, porque é que não estamos a conseguir? E, portanto, eu diria que estes são aqui alguns pontos que eu acho que são muito relevantes, são mesmo muito importantes, e nada disto se faz sem investimento, tempo e recursos. É importante ter tempo Sim. e disponibilidade
para estas atividades. Não pode ser part-time. Sim, e acho que aquilo que tu agora falaste, pronto, e não querendo parecer tendenciosa, não é? A questão de ter alguém de fora, aquilo que pronto, é sem dúvida o que tu disseste em relação aos pares, não é? Porque às vezes pode criar ali, se calhar, alguma faísca, não é? Então, mas quem é que este tipo é para me estar aqui a É, mandar, pronto, e eu, gera ali, eu até posso dar o exemplo o exemplo não foi convosco, do PMO, que eu sim, queria numa outra entidade. Exatamente, nós tentámos primeiro internamente. E não foi sim, por falta de competência que nós não tivemos sucesso. claro, Esse foi o fator claramente crítico. Foi os nossos colegas olharem para nós e pensarem: mas porquê é que é mais esta coisa? Mas porquê eles? E o que é que quer dizer, que estava a criar até fricção e teve até fricção a é criar isso, mau ambiente na própria empresa, quando o objetivo era só standardizar e profissionalizar a forma como estávamos a fazer as coisas. E, portanto, aí nós tivemos mesmo necessidade de obter ajuda e recorremos ao mercado para obter ajuda e foi completamente o fator crítico de sucesso do projeto. sim. E acho que também muito por aí é, ou seja, não só tirar esse peso das pessoas que estão dentro da organização, como tu disseste e bem, não tem nada a ver com a falta de competência de quem está dentro da organização para fazer esse trabalho, tem a ver com esta questão dos pares, tem a ver com vocês já têm o vosso trabalho, não é? E as vossas tarefas, e isto é mais uma coisa, e às vezes não existe esse tempo e essa disponibilidade. E acho que há aqui mais duas coisas, que é Hã, ser alguém de fora, se calhar tem mais peso, no sentido em que: "Ok, esta pessoa é de fora, veio para aqui, portanto eu tenho mesmo de parar o que estou a fazer para falar com ela". Quando se for o colega, "Epá, daqui a bocado falamos". Isso mesmo, isso mesmo. É porque existe o porreirismo dos colegas, não é? Porque tipo, Sim, há confiança, logo se vê e portanto, eu claramente acho que isso é um fator crítico de sucesso sem dúvida, Rita. eu acho que ainda há outra coisa, que é quando há alguém que não está muito contente, não é? Isto também muda, também já aconteceu alguém não estar muito contente ao início e agora até nos manda mails a pedir ajuda para atualizar os processos, portanto, hum, nós podermos ser o bode expiatório, porque é a tal história, é mais fácil nós sermos o bode expiatório e estarem a falar mal de nós durante meses do que falar mal de um colega. Pronto, não quer dizer que seja sempre neste extremo, não é? Mas Sim, nós sim, usamos mas meio na brincadeira esta expressão do bode expiatório, mas é um bocadinho, não é? Ou seja, quando há esta mudança e é preferível as pessoas estarem. Eu não sei se chateada é a expressão mais certa, não é? Mas estarem meio chateadas connosco do que com um colega. Para a organização, acho que. não, sem dúvida, porque é muito mais difícil quando pares, eu exigir de uma forma ao meu Sim, colega, exigir prazos de entregas com qualidade, do que uma consultora externa que, de alguma forma, é agnóstica a sim, qualquer uma dos lados e, portanto, de alguma forma consegue trazer essa ascendência. E lá está, e se for patrocinado pela própria direção, pela própria administração, esta própria empresa externa, ou consultora externa, quem for, tem essa ascendência, porque tem um sim, patrocínio direto de uma direção e de uma administração. claro, Faz muita diferença. E esse pode isso é importante. Hoje em dia, mesmo sim, inclusive nas organizações que nada a ver com o processo, isso é importante. Epá, isto sim. foi o chat do chefe que me pediu e tenho que fazer. Ou então isto é o cliente é completamente me diz só aceita assim e é assim que vai ter que ser feito. E Sim, portanto, quer dizer, há sempre isso acontece em todas as nossas tarefas do dia a dia, aqui não é diferente. exato. Olha, Cristiano, muito obrigada. Acho que foi uma conversa super interessante. Espero que consigamos ter convencido quem nos ouve de que ter processos é importante, e que realmente faz toda a diferença na maneira de trabalhar e até nas instituições pequenas, não é? Quando temos instituições grandes. Portanto, agradecer-te mais uma vez a disponibilidade para falarmos aqui este bocadinho. Ahm, Eu é que agradeço muito, Rita, agradeço, está quase infalível. Eu acho que agora estamos no fim de ano, nós lembramos, nós nesta altura estamos sempre a pensar o que é que vem de novo. Eu acho que às vezes é importante, acho que este é um tema relevante para os profissionais com poder de decisão ou com as equipas que se sentem-se de alguma forma que podiam trazer mais eficiência para processos mais claros, pensar que 2024 pode ser um bocadinho diferente nestas áreas, porque temos que ser as empresas têm que ter cada vez mais competitivas, têm que ter capacidade cada vez mais entregar valor e de reter os seus colaboradores. E claramente, que medidas como a implementação de processos são medidas que são importantes e contribuem de uma forma positiva para estes desafios que temos. Obrigada, acho que assim fechamos em grande, Obrigado, Rita, com o novo obrigado. desejo para o próximo ano, não é? Não é Isso mesmo. desejo, resolução.
resolução, é mais exatamente. concreto. Obrigada, Cristiano. Obrigado, obrigado.